Prezados doutores Davi Figueiredo e Murilo Cobucci. Falar do doutor Davi é fácil. Por quê? Um dos advogados mais renomados, queridos, respeitados, admirados da região dos Lagos. Assim como o pai dele, meu querido, dileto e estimado amigo, seu Valério. O doutor Murilo eu não tive ainda a honra, a alegria de conhecer, mas tenho certeza absoluta que não será diferente pela biografia, pelo que eu tenho lido dele, da história de um grande advogado, também muito respeitado no meio jurídico. Sou Dirley Pereira, jornalista e radialista em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, cidade natal da GAS de Gleidson Acácio dos Santos. Para quem, como eu, conhece a história de Gleidson desde a adolescência, penso não se poder falar dele sem antes lembrar daquela que desde sempre foi sua principal fonte de inspiração e exemplo maior de tenacidade, resiliência, integridade e amor pelo próximo. A história de vida de Dona Sônia Acácio, mãe de Gleidson, é marcada por dificuldades, discriminação e toda sorte de injustiças. Guerreira, nunca perdeu de vista sua principal missão: educar os filhos e transmitir-lhes princípios éticos e morais, marcas indeléveis de seu caráter. Conheço de perto a história dessa grande mulher, desde os tempos em que morava no bairro Jardim Esperança, uma casa muito modesta, quase um barraco, por assim dizer. Vítima de todas as desigualdades sociais próprias de quem vive em uma comunidade carente, Dona Sônia, como até hoje é conhecida, jamais perdeu a fé, nunca desistindo da luta por dias melhores para os filhos que tanto ama. Mesmo quando tudo parecia não ter jeito, desempregada, como boa brasileira, ela nunca jamais desistiu. Lembro muito bem do orgulho da Dona Sônia ao falar do menino Gleidson. Aliás, em relação a ele, o orgulho não era só da mãe. Os vizinhos também falavam menino prodígio. Assim, Gleidson era conhecido no bairro onde morava. Entre vizinhos mais próximos, vale destacar o entusiasmo do Beto, dono de uma pequena mercearia na rua ao lado da casa da família Acácio. Aí o Beto costumava contar, e outro dia estive com ele, e ele diz, Dirley, o Gleidson mal conseguia comer quando chegava da escola e se trancava no quarto para estudar. Com a voz embargada, conta Beto essa história, vendo o menino que ele admirou, hoje atrás das grades. O cavaco não cai longe do pau, como dizia minha saudosa avó, para defender a tese de que quem tem uma mãe íntegra, trabalhadora, honesta e corajosa, dificilmente terá caráter diferente. Ao meu sentir, a história de vida de Gleidson, por si só, é um atestado fiel a confirmar a crença da minha avó. Assim é que, desde a adolescência, incomodado sobremodo com a vida difícil da mãe, Gleidson decide trabalhar. Mas aí vem o grande dilema. Fazer o quê? Trabalhar onde, sendo negro, pobre e morando numa comunidade extremamente carente de serviços públicos de qualidade, como saúde, escola, transportes? Gleidson resolveu se aventurar em Búzios, na praia de João Fernandes. Virou flanelinha dos luxuosos carrões dos milionários brasileiros e estrangeiros que frequentam o paradisíaco balneário. Dura rotina. Ônibus superlotados igual a sardinha em lata. Assim eram as viagens de Jardim Esperança para Búzios e de volta para casa. Aos sábados e domingos, via de regra, Gleidson voltava mais feliz. Mais carrões na praia, um dinheirinho a mais no bolso. E isso era sinônimo de poder levar um frango assado para o almoço,
que de tão tarde estava mais para um jantar. Vez por outra, ainda sobrava um trocadinho para o sorvete na Maxibon, sorveteria que até hoje é referência na rua Ézio Cardoso da Fonseca, principal rua do seu Jardim Esperança. Esperança não era apenas o nome do bairro, era também o combustível que movia Gladson Acácio. Esperança de oferecer uma casa e uma vida mais digna para a mãe. Esperança, sonhos. A esperança, a fé e um sonho grande fizeram nascer em Gladson a ideia de se insurgir contra a miséria, a fome e as injustiças sociais. Era preciso lutar pela liberdade financeira de sua família, de sua gente, do seu povo, vítimas da escravidão financeira imposta por um sistema político-financeiro frio e cruel. Da ideia à prática, assim nasce a GAS. E para corroborar a máxima do poeta de que sonho que se sonha junto vira realidade, a GAS logo extrapolou as fronteiras de Cabo Frio, do Rio de Janeiro e permeou o Brasil, entrando na vida e no coração de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Aí acontece o milagre. Enquanto a política partidária e as ideologias constroem muralhas que separam pessoas, disseminando ódio no seio das famílias, a GAS chega agregando, unindo, transformando vidas. Enquanto a avareza, a sede desenfreada por riqueza e poder dos banqueiros e das elites dirigentes crescem como erva daninha, regada pelas águas contaminadas pelo veneno da falta de amor, a GAS chega dinamitando muros, construindo pontes e transformando solos áridos em terra fértil. O sonho do menino Gladson vira realidade e faz surgir um novo tempo na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Tempo de mesa farta, tempo de qualidade de vida, tempo de dignidade, tempo de ser feliz. Na ausência de políticas públicas sociais, muito mais que uma mera empresa de investimentos, a GAS se torna de longe a maior agente de distribuição de renda e riqueza do Brasil. Ocorre que, vendo os benefícios socioeconômicos da GAS chegarem a todo o país, mudando a vida de milhões de pessoas, os inimigos históricos do povo se acompliciaram para tramar um acordo espúrio, na verdade um pacto diabólico, ilegal e imoral, e acabaram por perpetrar o maior e mais duro golpe contra a liberdade financeira e a dignidade dos brasileiros. A prisão de Gladson Acácio e a intervenção na GAS. Ainda bem que sonhos, fé e esperança eles jamais conseguirão prender. Jamais, jamais. Muito menos as ideias. Finalizando, julgo oportuno destacar que, dentre todos os profissionais da imprensa do Rio de Janeiro, fui o único a cobrir todas as manifestações organizadas pelos clientes da GAS, fossem elas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro e até mesmo em Brasília. Aliás, vale registrar que a importante reunião realizada na sede nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, na capital federal, foi fruto de pedido meu ao então presidente, advogado Felipe Santa Cruz, um amigo querido que Deus colocou na minha vida há mais de uma década. O pleito que faço, doutores, pela entrevista ao Gladson, certamente creio que seja o sonho de pauta dos mais importantes meios de comunicação no Brasil. Mas a esta defesa haverá de convir que ninguém, além de mim, conhece a história de vida desse homem, com as peculiaridades e a riqueza de detalhes como as que acabo de relatar. E mais, diferentemente de alguns, não estou prometendo dar voz aos clientes.
sem falsa modéstia, já tenho lhes dado voz, amplificando suas angústias, suas ansiedades e sua dor. Do mesmo modo que, em escala infinitamente maior e de forma até muito mais brilhante e consistente, o fazem, por exemplo, o meu amigo querido, meu irmão do peito e do coração, Dr. Jefferson Brandão, assim como também os influenciadores digitais Luiz Pontes e Wilson de Souza, entre outros, que tornaram a causa desses clientes como causa deles próprios. Nós, doutores, não ouvimos dizer, nós não lemos ou fomos informados, nós vivemos diuturnamente a história dos clientes da GAS. Nós somos testemunhas vivas dessa história, que, aliás, ao meu sentir, não acaba aqui. Ante todo o exposto, penso que o presente relato, embora longo, se fez necessário, de modo a fundamentar e a demonstrar a esta defesa o meu grau de conhecimento em relação ao Sr. Gleidson Acácio dos Santos, assim como em relação à história dele próprio e de sua família, razões pelas quais me julgo legitimamente credenciado para postular tal entrevista. Atenciosamente, Dirley Pereira, jornalista, registro profissional 40787/RJ.